Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio já está conosco para a gente conversar e ele vai analisar hoje o encerramento da caravana Ouvir para Mudar. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, Laís. Bom dia a todos. Pois é, ontem, né, terminou a caravana Ouvir para Mudar. A governadora Raquel Lira aí percorrendo todas as regiões do estado e encerrando na região metropolitana, né, com a presença muito grande de aliados, militantes políticos e também anúncios importantes, né, inclusive de reforma do Hospital da Restauração. Vamos trazer, inclusive, aqui um trecho da fala dela, né, da governadora, sobre esse anúncio da Hospital da Restauração, que eu acho que foi o mais importante ontem, lá na caravana Ouvir para Mudar. É um hospital que é a maior emergência do Nordeste, né, que tem um atendimento gigantesco lá, né, para, por exemplo, traumas, todo mundo recorre para lá, né, a principal especialidade também em neuro, também tem uma boa atuação por lá, enfim. Então vamos ouvir aí trecho do que disse a governadora. Hoje, lança autorização para a licitação da reforma do 4º, 5º, 6º e 8º andar do Hospital da Restauração. O 7º já está em andamento. A gente começa a fazer um trabalho muito forte de readequação do maior hospital de emergência do Norte e Nordeste brasileiro. Foi uma das primeiras visitas e compromissos que nós firmamos. E também um anúncio em Morros e Encostas, no Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, de mais de 60 milhões de reais, buscando fazer complemento do trabalho de diagnóstico que a Defesa Civil do Estado, junto com as prefeituras de Pernambuco, fizeram e permitir que a gente possa colocar agora já recursos e iniciar as obras em breve para impedir que novas fatalidades, infelizmente, como a que aconteceram no ano passado, possam se repetir. E nada melhor do que estar junto à população para errar menos. Pronto, tá aí o anúncio, né? Essa obra já está em andamento, na verdade. Então a governadora, ela fez esse anúncio e quem estava acompanhando aí na experiência Rádio Cidade, né, com imagem, viu que ao lado dela estavam a Priscila Krause e o deputado federal Túlio Gadelha. Túlio Gadelha hoje é o nome mais cotado aí para ser o candidato de Raquel, apoiado por Raquel para prefeito do Recife, o ano que vem na eleição contra João Campos. Então, sempre que tem esse tipo de anúncio, né, Túlio Gadelha está por perto de Raquel. E ontem ele apareceu nesse evento lá, estava aí no anúncio dessa obra lá do Hospital da Restauração, lá de Raquel. É um deputado que é da Rede Sustentabilidade, foi eleito na federação com o PSOL. É um deputado literalmente de esquerda. Raquel não quer apoiar algum bolsonarista, né, para ficar naquela história, é bolsonarista e tal. E lembrando que a região metropolitana teve muito voto lá também do PT, embora algumas cidades são dominadas por bolsonaristas, né, como a casa de Jaboatão, mas ela quer lançar Túlio para ter de fato um concorrente de maior peso, né, contra o João Campos, que vai para a reeleição ano que vem. E falando em João Campos, Laís, ele não compareceu, né, ao evento ontem, foi o único prefeito, né, da cidade que foi realizado o evento que não foi. O pessoal, eu já esperava mais ou menos que não acontecesse, porque é um evento que, além de ser, né, um evento de ouvir, como disse aí, a comunidade, a governadora, mas também é um evento de marketing, né, do governo, que lá aproveita, né, para ter as ações, né, apresentar as ações, apresentar aí o que o governo pensa e a fazer esse tipo de anúncio. Então a governadora, o João Campos não foi ao evento, acho que não custava nada ele ter ido também, né, já que é um evento que é aberto. E eu lembro que quando o Paulo Câmara fazia esse tipo de evento aqui em Pernambuco, em Caruaru, ele fez 2 vezes, né, logo após o rompimento de Raquel com o PSB, e nas 2 Raquel marcou presença lá, inclusive cobrava do governo do estado ações. Acho que talvez para evitar esse tipo de coisa, né, o João Campos não foi, mas sem dúvida não pega bem, né, para o anfitrião estar com a governadora realizando um evento e o anfitrião não aparecer. Eu não acho legal, acho que é uma questão de institucional. Você vê quando no começo do governo de Raquel, quando o presidente Lula esteve aqui, né, Raquel foi até vaiada e tudo, mas ela não deixou de ir.
Eu acho que esse tipo de evento, né, a pessoa tem que marcar a presença mesmo. Talvez, acho que temendo esse tipo de ação, né, já que muitos aliados da governadora estão nesses eventos, como a gente destacou aqui no passado, nessa semana, o pessoal evita de ir para evitar problema, né? Perdão. Evitar problema desse tipo de crítica, né, de vaia, mas sem dúvidas não é legal, né? Eu acho que o bom é mesmo que o anfitrião ele presencie, ele comprove também o que a população está pedindo. Afinal de contas, teve parte da demanda que foi da própria cidade do Recife, né? Embora João Campos tenha uma avaliação boa por lá, mas enfim, né, Laís, os quadros vão se desenhando, né, aos poucos. Os deputados do PSB também não compareceram, o pessoal evita de ir, né, porque no final acaba virando um ato político mesmo, né, como a gente percebeu em loco. E como você falava ontem, né, que provavelmente as TVs estariam lá e a imprensa também marcou presença em peso, né, nesse evento. É um evento que chama atenção, né, porque você às vezes quer ouvir da governadora algumas pautas, né, que não vão estar nesse contexto. Por exemplo, pagamento do piso da enfermagem, né, a questão da crise com os professores. E aí você aproveita esse tipo de momento que a governadora está, ela vai falar desse assunto, mas lá no meio, né, vai ter a pergunta também sobre a política. E a imprensa aproveita esses momentos, já que é difícil, a agenda da governadora é muito corrida, muito concorrida. Então o pessoal aproveita esse tipo de ação, esse tipo de movimento, né, para ouvir o que pensa aí a governadora, né, sobre diversos assuntos. Terminou a caravana, eles vão emitir, por exemplo, algum relatório, alguma coisa? Vão fazer algum balanço, Mário? Eles disseram isso? Lá e geralmente não, sabe? Eles têm em mãos, como eu disse aqui outro dia, né, uma espécie de orçamento participativo, digamos assim, que não é a mesma coisa, tá? Naqueles moldes que o PT fazia, que também só fazia o que o prefeito queria, o governador queria. Mas, pessoal, não gosta, eu nunca me esqueço, né, que numa entrevista que a gente estava fazendo em outra emissora, o deputado Zé Queiroz era o prefeito de Caruaru e o Ricardo Perrier, né, que trabalhava com a gente lá no jornal, né, ele perguntava, disse, olha, se a população aqui no orçamento participativo eleger que quer ampliar a continuação do anel viário, ele disse que não ia fazer. Então, assim, deixou bem claro na época, né, que depende muito da vontade política. Às vezes a comunidade ela tem uma ação, ela faz um pedido, mas não adianta tanto se a vontade política não existe. Então, esse tipo de evento, o governo manda para a imprensa, né, as propostas, né, do que foi apresentado em Caruaru. Aí ele tem lá uma lista, né, por exemplo, duplicação da BR-104 no trecho até a Paraíba, água para chegar mais e por aí vai. Então eles vão ter esse tipo de relatório e acabam, né, tendo na faca e queijo na mão para atender a população. Mas às vezes, né, tem um pedido mais específico de um deputado, de um prefeito, que entende que aquele pedido ali não é mais urgente, não é mais, não dá tanto voto assim, e no caso o governo acaba mudando um pouquinho o direcionamento da pauta. Muito bem, Mário. A gente vai seguir falando de política também, né? No Manhã Cidade. Daqui a pouco. Daqui a pouco no Manhã Cidade a gente segue falando de política, tem muitos assuntos para falar, né? Tem confusão e mais confusão nas sessões da Câmara dos Deputados, tem novidade lá na Câmara de Santa Cruz, né? Na Prefeitura também, na corrida pela Prefeitura no ano que vem, com o Dida Dinan, né? Que anunciou a adesão ao Grupo Verde. Ontem lá, inclusive o Alan Carneiro estava presente. Lembrando que Dida foi candidato a prefeito de Edson Vieira, disse que não recebeu apoio legal do Edson Vieira. A Alessandra Vieira rebateu, disse como é que ele não recebeu apoio se ele foi eleito aqui vereador, depois foi o vice-prefeito de Edson. Edson apoiou ele para ser candidato a prefeito, como é que ele não vem falar de falta de apoio agora? E gerou uma crise ontem, né, de mensagens entre e com vazamentos, né, porque a Alessandra Vieira evitou se posicionar publicamente, mandou essa mensagem num grupo de WhatsApp dos aliados de Edson Vieira e alguém vazou aí para a imprensa esse comentário dela e aí acabou gerando mais ruído ainda.
Essas histórias da política são muito curiosas, porque a pessoa... Eu concordo com a Alessandra Vieira, né, que foi dado um espaço muito amplo para o Dida Dinan, inclusive ser candidato. O Edson poderia ter colocado outro nome, né, mas ele resolveu colocar o vice. E nem sempre, né, o vice acaba sendo o nome. Em relação a o que a gente fala sobre essa história de Caruaru, e eu ontem até fiz um texto, né, coloquei no blog, que Raquel Lira poderia ir para o PT, né, que é possível. Não foi que ela vai, né, não é uma especulação de que ela poderia ir, é que existe uma possibilidade lá na frente dela ir, e existe mesmo, por mais que alguns petistas não concordem. E ontem o Rodrigo Pinheiro também, né, participou de mais um evento também do governo federal lá do lançamento do PAC, esteve lá ao lado do deputado federal Clodoaldo Magalhães. Então existe uma aproximação muito grande, tanto de Rodrigo quanto de Raquel, de alas do governo Lula. O Rodrigo Pinheiro, por exemplo, o PV pode ser o partido dele, que ele vai, se ele sair do PSDB. E ele saindo do PSDB indo para o PV, ele vai para um partido que faz uma federação com o PT e com o PCdoB. Então ele vai para a base do governo Lula, sai do PSDB. Eu acredito também que Raquel deva sair do PSDB. Então, ela vai para o PSD, mas e se Lula quisesse ela no PT, por exemplo? O pai dela já foi do PT, a conjuntura era outra, a conjuntura foi do PT. Certo, mas se Lula quiser que os novos governadores do estado estejam na base dele, ele pouco se importa para o que vem de eleição aí de 2026. Né? Porque ele quer os 9 governadores do Nordeste ao lado dele. Então isso pode acontecer também, né, Laís? Porque é aquela história, institucionalmente, todo mundo quer recurso. Né? O prefeito estava ontem lá, a cidade de Caruaru ela precisa de investimentos em áreas que são essenciais, de infraestrutura. A gente está vendo a cidade com muito problema de infraestrutura. Então, quanto mais recursos vier, vai ser melhor, né, para que a cidade possa ter um desenvolvimento melhor, independente de quem esteja no poder, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem quer que seja. O dinheiro público não é a favor de ninguém que faz quando destina. É obrigação do gestor e da gestora correr atrás de recursos públicos. Né? E o dinheiro não é, como alguns deputados costumam dizer, eu mandei dinheiro para lá. Não é o dinheiro do deputado que manda. O dinheiro é público. Do imposto que a gente paga. Eu, você, o ouvinte que está acompanhando a programação da Rádio Cidade, e muitos vezes acaba caindo nessa ideia. Mas fulano não deu dinheiro. Fulano não mandou dinheiro, não. Que não foi do bolso dele. É o dinheiro público que ele tem emendas para lá, para liberar para a cidade, para o estado. Então vamos aguardar, né, essas movimentações. Acho que a gente deve ter novidades na política aí nos próximos dias. E aos poucos, né, as pessoas vão demonstrando o lado que elas vão ter e como elas vão estar na política na eleição do ano que vem. E também os próximos passos que acontecerão aí, né, de olho nas movimentações. Também vai ter mudança na questão do que diz respeito na coligação de vereador e por aí vai. Perfeito, Mário. Obrigada e até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com